No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando como sempre informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, hoje 26 de março, você confere. Em entrevista coletiva, direção do Takine admite falta de medicamentos importantes e busca alternativas para suprir a demanda. Pelo segundo ano seguido, Festa de Santo Antônio tem eventos sociais sem a presença do público. Detalhes da celebração foram apresentados nesta semana pela equipe paroquial e de festeiros. Parcerias público-privadas anunciadas na gestão do ex-prefeito Pazim não saem do papel e são herdadas pela nova administração. Bombeiros de Bento Gonçalves recebem a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Traficantes são presos em Garibaldi e em Bento Gonçalves. E no esportivo segue sem vencer no Gauchão e amarga a vice-lanterna da competição. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. Faltando menos de 3 meses para a festa de Santo Antônio, aconteceu na quarta-feira a apresentação da campanha de comunicação do evento, que chega à sua edição de número 143 neste ano. Devido aos protocolos de segurança pela pandemia, o encontro ocorreu de forma virtual, sendo coordenada pelo padre Ricardo Fontana. As equipes de festeiros e festeiros jovens também participaram da atividade, assim como a imprensa local e regional. Além do cartaz alusivo à festa, foram apresentados os demais materiais de divulgação, como o santinho, o livreto com as orações para a trezena e a tradicional ação entre amigos que ocorre todos os anos. Olá, temos a alegria de apresentar para vocês a edição da 143ª festa em honra a Santo Antônio, padroeiro do município de Bento Gonçalves, santo do mundo inteiro. Neste ano, com o lema Senhor com Santo Antônio, eis-me aqui, envia-me. A inspiração é do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, em que Isaías purifica a vida do povo e o seu ser quando uma brasa trazida pelo anjo Gabriel é colocada em seus lábios. Seus lábios ficam purificados. E o Senhor faz uma pergunta: a quem nós enviaremos? E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me. Temos a certeza que nós também, enquanto Paróquia Santo Antônio, festeiros jovens, todas as comissões, equipe paroquial, nós nos sentimos enviados pela força do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. Por isso o cartaz deste ano traz uma referência do Espírito Santo com luz a nos guiar. É aquele que guia a nossa igreja. E se há 140 anos o maior convite vinha pelos sinos da torre da matriz do santuário, agora o nosso anúncio acontece através dos meios de comunicação social, do celular, da internet, das redes sociais. Por isso nos colocamos à disposição do Senhor para dizer: nós queremos levar o anúncio da palavra através dos instrumentos que nos são possíveis neste tempo difícil, mas tempo de reconstruir a esperança e sendo nós também, com Santo Antônio, um grande sinal de esperança. Desejamos a todos vocês saúde e paz, ou como diria Santo Antônio, paz e bem. A programação religiosa terá início no dia 10 de abril, com a visita de Santo Antônio às comunidades atendidas pela paróquia. Para o dia 30 de maio, no domingo, às 3 horas da tarde, está programada a Missa com Bênção da Saúde. A trezena, por sua vez, será celebrada no período de 31 de maio a 12 de junho, sempre às 6 horas da tarde, no Santuário de Santo Antônio. Já o dia festivo, dia 13 de junho, também no domingo, terá a tradicional programação com a alvorada festiva e o repicar dos sinos. As missas ocorrerão às 7, 8h30, 10 da manhã e às 3 e às 6 da tarde, sendo a celebração das 3 horas prevista para acontecer em frente ao santuário, seguida de procissão com a imagem de Santo Antônio.
Os tradicionais eventos sociais, como o jantar do Codeguim e o almoço do dia festivo, ocorrerão em formato drive-thru, enquanto a entrega do troféu Tonito aos casais do ano passado vai ocorrer no dia 31 de maio, no primeiro dia da trezena. Nesta edição, a festa de Santo Antônio tem como festeiros os casais Antenor e Márcia Ferrari, Francisco e Ivani Acosta, Guilherme e Adriana Garavalha, José e Juliane Carraro, Marcos Fracalossi e Raquel Rossato e Ronaldo e Flávia Anseschi. Na próxima semana, o Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha, vai prestar uma homenagem a cerca de 300 mil pessoas que morreram vítimas da Covid-19 durante este ano de pandemia no país. Entre segunda-feira e terça-feira da Semana Santa, ou seja, dias 29 e 30 de março, cerca de 1.000 cruzes serão posicionadas de frente ao santuário. A ação leva o nome de Vida que Cuida da Vida, lembrando a responsabilidade que temos pela vida do próximo, especialmente em meio a uma pandemia. Feitas de madeira e pintadas de branco, as cruzes simbolizam não somente as pessoas que perderam a vida lutando contra a Covid-19, mas também todos aqueles que partiram vítimas de outras causas. Além disso, preces serão realizadas para pedir pela vida dos profissionais da linha de frente que atuam nos hospitais. Em ambos os dias da ação, a programação ocorrerá com a celebração da missa às 5 horas da tarde e do terço às 6 horas da tarde, em frente ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Proprietários de estabelecimentos gastronômicos aqui de Bento Gonçalves decidiram se unir e prometem reabrir as portas em horário estendido a partir de 1º de abril. A medida, de acordo com o grupo, tem como principal objetivo evitar o fechamento definitivo dos negócios em meio às dificuldades enfrentadas ao longo de um ano de pandemia. Pelo menos 50 empresas da cidade aderiram ao movimento e a expectativa é que esse número aumente ainda mais nos próximos dias. Atualmente, a entrada de clientes é permitida somente até às 5 horas da tarde, o que inviabiliza a operação em muitos locais que devem encerrar o atendimento 1 hora depois. O pedido da categoria é poder trabalhar de forma presencial pelo menos até às 10 horas da noite. Os responsáveis pelos empreendimentos reforçam que não se opõem à presença da fiscalização e até se mostram dispostos a promover outras adaptações que forem necessárias. O Instituto Butantan desenvolveu uma nova fórmula de vacina contra a Covid-19 e vai pedir à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o início da fase de testes. A entidade fará parte de um consórcio internacional e espera ter capacidade para produzir a maior parte dos imunizantes utilizados na nova vacina, chamada até agora de Butanvac. Atualmente, o Brasil depende de insumos internacionais que vêm da China para desenvolver as vacinas da Coronavac e de Oxford AstraZeneca. A Butanvac passou nos testes pré-clínicos, onde os efeitos são observados em animais. Os ensaios 1 e 2, voltados para a segurança e a capacidade de promover resposta imune, envolveriam outras 1.800 pessoas. A fase de eficácia, em que pode ser pedido o uso emergencial e o registro final, são a terceira parte deste processo. Em entrevista coletiva na tarde da quinta-feira, a direção do Hospital Tacchini anunciou o fim dos estoques de medicamentos importantes para pacientes graves. O superintendente do hospital, Wilton Mâncio, ressalta que o problema não é a falta de recursos, e sim a falta de disponibilidade para a compra. O Tacchini aguarda a chegada de novos medicamentos pelo Ministério da Saúde e, nesta sexta-feira, tinha a expectativa de fechar um pedido de importação de medicamentos que levaria cerca de 20 dias para ser entregue à instituição. Diante do panorama enfrentado, o Tacchini cancelou até mesmo as cirurgias oncológicas por tempo indeterminado. A direção do hospital ressalta que há outros remédios que podem substituir aqueles que estão em falta, mas que ainda não têm informações sobre a quantidade que será recebida
nos próximos dias. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote Recicla e transforma. Óculos de sol com grau? Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. A massa de ar quente que permaneceu sobre o Rio Grande do Sul ao longo desta semana tende a se desfazer, trazendo para os próximos dias a primeira onda de frio do ano. Antes, porém, o sol vai aparecer entre nuvens e chuvas serão registradas em diversas regiões gaúchas. Este sábado será marcado por tempo bastante instável no Rio Grande do Sul por causa da atuação de 2 sistemas de baixa pressão atmosférica. Os temporais serão frequentes, especialmente no oeste gaúcho, onde a chuva forte e volumosa pode causar transtornos. Na região da Grande Porto Alegre, em Santa Maria, Campanha Gaúcha e na região de Pelotas, o dia também será marcado por céu encoberto com chuva em vários momentos, mas intercalando aberturas de sol. No norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em grande parte do Paraná, inclusive em Curitiba, o sábado ainda começa com bastante sol e chove de forma isolada entre a tarde e a noite. No extremo norte paranaense, inclusive em Londrina, o tempo continua firme. A mínima prevista em Porto Alegre é de 21, máxima de 26 graus. Em Curitiba, mínima de 17, com máxima de 30 graus. Para o final de semana, o Climatempo indica aqui para Bento Gonçalves a presença da instabilidade a qualquer momento do dia. No sábado, porém, teremos a presença do sol com algumas nuvens, podendo chover rápido entre o dia e a noite. Para domingo, o quadro será praticamente o mesmo. As temperaturas devem variar no sábado entre a mínima de 18 e a máxima chegando aos 28 graus. E para o domingo, a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. O Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá!
No meu comentário de ontem, falei que o portal do coronavírus apresentava um gasto de R$ 127.100 para a compra de 41 testes de Covid. Na verdade, ontem recebi uma informação de dentro de uma pessoa bem informada da prefeitura, não de caráter oficial, mas que me mandou uma informação de dentro do sistema. Na verdade, se trataria de 41 caixas com 25 testes cada caixa, o que significaria 1.025 testes. Que bom, não foi pago R$ 3.100 cada teste. Mas esta informação agora, por dentro, nos diz uma outra coisa, que foi pago R$ 124 cada teste, quando a gente pode ir aí na farmácia, inclusive o município, e pagar R$ 60. Talvez tenha algum motivo para ter pago o dobro do valor do mercado, mas isso é problema das autoridades para investigar, as autoridades de vigilância. Por outro lado, ontem, depois do comentário que gravei aqui, vi a nota explicativa da prefeitura sobre aquilo que eu falei ontem, que compararam troféus e medalhas com o dinheiro do Covid, como estava no site do Covid, nas informações do Covid. Vou ler o trecho da nota que eu quero destacar para vocês. Diz o trecho: o erro foi do sistema ao carregar as informações, e isto para a aba Covid do portal, enquanto deveria ter sido realizado apenas no portal Transparência. Entenderam? Não é que não estava lá. E a culpa não é de ninguém. A culpa é do sistema que carregou errado. A quem inventa o sistema tem vida própria. Ou deve estar ele mesmo com vírus. Porque é ele que decide sozinho para onde manda as informações. E por coincidência, errou colocando na aba das despesas do Covid. Interessante. Mais um errinho. Então vamos a outra informação, mas agora você senta, porque essa aqui vai mexer com você. Uma outra pesquisa na aba Despesa Covid informa algumas coisas mais estranhas. Mas antes de dizer quais são, eu vou dizer o seguinte: o presidente Bolsonaro, com a assinatura do ministro Onyx Lorenzoni, não mandou só dinheiro para o combate do coronavírus nos hospitais, nas UPAs, seja o que for. Mandou dinheiro também para assistência social. Em abril do ano passado, distribuiu 2.550 bilhões pelo Brasil afora. Bento Gonçalves foi contemplada com uma grande parte desse dinheiro. E o que é que se encontra comprado com o dinheiro que era para o combate do coronavírus na assistência social, protegendo as pessoas mais vulneráveis, para compra de EPI, para compra de alimentos, alguma coisa do gênero. Sabe o que se encontra comprado com base na portaria que distribuiu esse dinheiro com este fim? Compra de arquivo de aço, compra de sofá, compra de caixinha de Bluetooth. E o mais interessante, a compra de Smart TV. Não uma, duas. Uma de 55 polegadas, a outra de 32 polegadas. Ficar imaginando como esses itens ajudariam os mais necessitados a ficarem protegidos do coronavírus e das mazelas da falta de recursos para comprar alimentos. Tentei refletir, pensei, não cheguei à conclusão plausível. Mas aí cheguei a esta, que aqui em Bento deve ter gestor público achando que o arquivo deve servir para deixar o vírus lá dentro. O sofá deve ser para o vírus descansar. E a TV deve ser para ele passar o tempo sem ir por aí contaminando as pessoas. Será que foi mais um erro do sistema? Ou foi um erro de quem decidiu fazer compras como esses materiais? E depois que a adrenalina baixou, pelo menos a minha, fiquei pensando o que essas pessoas responsáveis por essas compras, pela destinação do dinheiro do combate ao coronavírus,
por estas pessoas que estavam gerenciando ano passado e estão este ano de novo, e refiro de novo, dinheiro administrado lá pela assistência social, que tinha um secretário que tem o mesmo agora. Fiquei imaginando essa turma assistindo a TV que eles compraram de 55 polegadas, ouvindo, quem sabe, na caixinha de Bluetooth e sentados no sofá novo. Fiquei imaginando que filme eles teriam escolhido para assistir descansando das suas tarefas. Cheguei à conclusão que talvez tivessem escolhido o filme Os Três Patetas. Mas eu quero lembrar a quem está administrando a cidade que mesmo que tenham escolhido este filme para rir, quem sabe, da nossa cara, os patetas são menos do que 120 mil pessoas. Bem menos. Não existe 120 mil patetas em Bento. E os que não são patetas estão vendo o que vocês estão fazendo. E com certeza isso não se faz. Vou aguardar para amanhã ou segunda-feira mais uma notinha para a imprensa, dizendo que o sistema errou. Ou quem sabe seja o sistema da prefeitura que esteja assistindo a TV, sentado no sofá e ouvindo tudo numa caixinha de Bluetooth. Pensem nisso e fiquem com Deus. Dois grandes projetos previstos para serem executados por meio de parceria público-privadas, as chamadas PPPs, aqui em Bento Gonçalves, na gestão do ex-prefeito Guilherme Pazin, foram deixadas de herança ao seu sucessor, Diogo Siqueira. Um deles é a modernização de quase 1.000 pontos de iluminação pública com a instalação de lâmpadas de LED, e o outro, a implantação de uma usina de resíduos sólidos no bairro Pomarosa. No caso da iluminação, cujo projeto foi lançado em janeiro de 2019, o edital passou por várias suspensões para ajustes apontados pelo Tribunal de Contas do Estado. Dentro de 36 meses, toda a iluminação pública de Bento seria trocada por unidades de LED, permitindo uma economia de até 50% no consumo e a possibilidade de embarcar outras tecnologias nos pontos como câmeras de vídeo monitoramento. A nossa PPP, ela iniciou no ano de 2019, lá em janeiro, quando foi lançado o edital da PMI, que é o Procedimento de Manifestação de Interesse. Posterior a isso, nós tivemos o edital de lançamento para apresentação das propostas. Nesse meio tempo, lá em outubro de 2019, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ele aprovou a Resolução 1111, que ela busca justamente orientar os municípios na questão de como proceder à licitação e à contratação dos municípios em relação às parcerias público-privadas. Como a nossa manifestação ela foi anterior a isso, e por entendimento do Tribunal de Contas e nosso por parte do município, nós optamos então por prorrogar a abertura dos nossos envelopes para que a gente pudesse atualizar a nossa modelagem econômico-financeira e que a gente pudesse ver se o nosso edital ele contempla todas as orientações do Tribunal de Contas. O que nós queremos e queremos para a nossa população é a maior transparência, a maior segurança jurídica no procedimento da parceria público-privada. É um contrato de 25 anos, onde nós precisamos e iremos ter toda a cautela necessária para que aconteça da maneira mais correta e transparente. Já para o plano da construção de uma usina para transformar resíduos sólidos em energia, apresentado ainda em 2018, foi tratado como um dos pioneiros do país. No entanto, já nasceu sob a mira do Tribunal de Contas do Estado, que em outubro do mesmo ano suspendeu a concorrência. A previsão inicial era de que a estrutura já estaria operando no ano passado, dando fim à necessidade de transporte do lixo orgânico ao aterro sanitário de Minas do Leão. Isso geraria uma economia anual de cerca de 4 milhões de reais para a prefeitura. Até hoje, entretanto, o tribunal e a FEPAM aguardam esclarecimentos relacionados a alguns pontos do edital
para avaliar a sua viabilidade. O contrato seria de 35 anos, com todo o investimento necessário, em torno de R$ 400 milhões, partindo da empresa escolhida. A prefeitura daria o terreno para a obra no bairro Pomarosa, onde está o transbordo, além de entregar diariamente a matéria-prima, que são os resíduos produzidos aqui no município. A secretária Milena diz que atualmente o projeto da usina de lixo está em fase de adequações para atender todas as exigências que são necessárias para sua realização. 11 dias. Esse foi o prazo necessário para que a campanha Círculo Solidário do Círculo Operário de Bento Gonçalvense arrecadasse o valor necessário para apoiar o Hospital Tacchini a adquirir 4 ventiladores mecânicos e um catéter nasal de alto fluxo, além de insumos. Nesse prazo, o Círculo conseguiu arrecadar em doações R$ 455.830. A campanha ainda arrecadou 51 mil máscaras e R$ 15 mil em produtos químicos para higienização. Nós agradecemos o Círculo Operário, através do seu projeto, do Círculo Solidário, por essa ação maravilhosa de captação de recursos ao nosso Hospital Tacchini. Certamente, esses recursos contribuirão muito para salvar vidas. A aceitação da campanha junto à comunidade de Bento Gonçalves surpreendeu até mesmo os representantes legais do Círculo Bento Gonçalvense, Paulo Tadeu Roca Souza e Roberto Piva, além do diretor da entidade, Paulo Roberto Cripa. Queremos agradecer, em nome do Círculo Operário, o apoio dado pela sociedade à campanha do Círculo Solidário. Graças ao apoio de toda a sociedade, conseguimos alcançar o objetivo na arrecadação de R$ 450 mil para a compra de respiradores em benefício do Hospital Tacchini, para melhor atender a sociedade e poder enfrentar esta pandemia. Muito obrigado a todos os que colaboraram. Os equipamentos devem chegar ao Hospital Tacchini na segunda quinzena de abril. A campanha organizada pelo Círculo Operário Bento Gonçalvense ainda teve como apoiadores a Abimóvel, Movergs, Sindimóveis, CIMI, SIC, clubes de Rotaries, a CDL e a Casa da Amizade. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta sexta-feira, os números expressivos dos casos de Covid-19 em todo o estado. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios gaúchos. Aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 31 pacientes internados com a Covid-19, 2 pessoas a menos em relação ao boletim da quinta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos à instituição, pelo menos 30 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 46 respiradores, um a mais que o levantamento anterior e acima da capacidade, que é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação do uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 100 unidades, atualmente 64 pacientes seguem internados, ou seja, 3 a menos se comparado aos dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. O Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves deu início nesta semana à vacinação contra a Covid-19 junto aos membros da unidade. Nesta primeira dose da vacina, foram imunizados 34 militares que atuam em Bento Gonçalves, Pinto Bandeira e também em Monte Belo do Sul. Essa semana, o efetivo operacional do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves recebeu a primeira dose da vacina. Esse imunizante é extremamente importante para que o nosso efetivo continue prestando mais segurança, atendimento a toda a nossa população que necessita do atendimento, seja no APH, seja no serviço de emergência e de ocultamento prestado. Então, com essa vacinação, nosso efetivo
está mais protegido e continuará sempre nessa nobre missão de salvar vidas, seja em quaisquer situações, as mais diversas que a comunidade se encontrar. Lá estará o Corpo de Bombeiros sempre à disposição, sempre prontos a servir, a salvar e proteger a nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Os bombeiros militares sempre atuaram na linha de frente contra a Covid-19, ficando expostos ao atendimento direto às vítimas de traumas e clínicos. Uma vez imunizados, poderão seguir ao combate ao vírus, prestando atendimento a toda a comunidade da região da Serra. A Brigada Militar prendeu 2 jovens entre o final da tarde e o início da noite da quinta-feira, sendo um deles em Garibaldi e o outro aqui em Bento Gonçalves. Em comum, o crime praticado por ambos, tráfico de drogas. Em Garibaldi, a prisão se deu no bairro Ferroviário, durante patrulhamento de rotina. Um jovem de 23 anos foi abordado conduzindo uma motocicleta e consigo levava 30 porções de cocaína e 21 porções de maconha, fracionadas e prontas para venda. Em seu poder, havia a quantidade de R$ 250 em dinheiro e aparelho celular. Aqui em Bento Gonçalves, a prisão de um jovem de 25 anos foi realizada pela equipe da Força Tática no bairro Imigrante. No local, foi apreendida uma porção de maconha pesando 490 gramas e 5 embalagens fracionadas da mesma substância, pesando pouco mais de 12 gramas. Também foi apreendida a quantia de R$ 20.051 em dinheiro. Os 2 rapazes foram conduzidos à delegacia de polícia, onde foi feito o registro da ocorrência e, posteriormente, eles foram encaminhados ao Presídio Estadual de Bento Gonçalves. E no esporte, o Esportivo empatou seu jogo contra o São Luís, segue sem vencer e amarga a vice-lanterna do Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira, o Alviazul jogou em Ijuí, no estádio 19 de outubro, e empatou em 1-1, freando ao menos a sequência de derrotas. Em partida válida pela 6ª rodada da competição estadual, a equipe do técnico Rogério Zimmermann saiu em vantagem no placar, com o gol marcado pelo meia-atacante William. Porém, o zagueiro Rafael Goiano igualou o marcador na metade final do segundo tempo. Com o resultado, o clube permanece na 11ª colocação na tabela de classificação, mas agora com os mesmos 4 pontos do 10º colocado, o São José. Na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, o Esportivo volta a jogar em casa, desta vez contra o Novo Hamburgo, que é adversário direto contra o rebaixamento. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, pois é válido para Android e também iOS. Boa noite!